Por favor, abra a sua Bíblia em Atos 8. Nós vamos pensar nesse texto. Estamos conversando esse ano sobre o livro de Atos. E agora a gente chega num momento do livro onde o tempo de evangelização mais a fundo, onde a igreja que se inicia em Jerusalém, se fortalece em Jerusalém e agora ela se expande. Exatamente porque Deus é um Deus missionário. Deus tem uma missão. Não somos nós que temos uma missão. É Deus que tem uma missão. A missão é dele. A missão de que toda e qualquer pessoa chegue ao Evangelho de Cristo. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é que ninguém pereça e que todos tenham a vida eterna, e para isso, por causa disso, ele manda Jesus para ser o meio de salvação, para que a gente possa resolver o maior problema da humanidade, que é a questão da nossa salvação. Então Deus tem uma missão. E ele nos chama a ser submissos. Ou seja, submissão dele. Nós submissos a ele, então ele nos delega a mesma missão, para que a gente seja companheiro, parceiro de Deus na missão dele, que é ganhar o mundo para si, resgatar o mundo para si, trazer de volta o propósito que ele tinha desde o início, que era ter comunhão íntima e pessoal com os homens. É isso que Deus quer fazer. Então, quando a gente chega em Atos 8, Deus então percebe que o plano dele começa a ter um pequeno problema. O problema era que os homens e mulheres dessa jovem igreja de Jerusalém, que tinha mais ou menos uns 3 anos de existência, 3 a 4 anos de existência, começam a deixar esquecer-se do que Atos 1:8 lhes dava a fazer. Esqueceram ou começaram a se acomodar, porque em vez de ser na rua, começaram a se reunir em locais mais agradáveis, a música estava ficando boa, todo mundo tendo aqueles cultos agradáveis, a coisa estava ficando muito estruturada, muito boa na igreja de Jerusalém. E para que a gente precisa mudar isso? Time que está ganhando não se mexe. E Deus, então, vê que o plano dele começa a... O parceiro que ele escolhe, o meio que ele escolhe para a propagação do seu evangelho, começa a perder o foco. O foco é que a igreja seria testemunha no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O plano era Atos 1:8. O resumo do livro de Atos é Atos 1:8. Nós somos testemunhas, cheias do poder, é no poder do Espírito que é testemunha, para que pessoas conheçam Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E o que se percebe, então, é que nesse momento parece que a igreja precisava de uma sacudida. Parece que a igreja precisava de perceber que ela não podia ficar nas 4 paredes, porque Deus é um Deus de movimento, Deus está em movimento, Deus não está parado, Deus não está preso no templo, Deus não está preso nas leis, Deus não está preso em nada, Ele se movimenta em direção de onde Ele quiser. A prova disso é que João Batista não pregou em templos. A prova disso é que Jesus passou pouco tempo dos 3 anos no templo e sinagogas. Ele estava nas vilas, ele estava nas aldeias, ele estava no deserto, ele estava onde as pessoas estavam. Deus está em movimento, Deus tem uma missão.
E quando a igreja começa a perder isso, Deus então se vê numa situação onde era necessário que essa igreja saísse de Jerusalém. Alguns vão dizer, isso é forçação de texto. Não é. Você pode perceber que Deus é um Deus que não perde as suas oportunidades. Ninguém, quando Deus quer usá-lo, mesmo o inimigo é usado por ele. Quando Deus quer fazer algo, ele usa até algo ruim para se transformar em bênção. E olha só o que diz o versículo 1 ao versículo 3. Saulo estava ali aonde? Consentindo na morte de Estevão. Semana passada nós conversamos sobre o discurso e a morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram com ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O texto está dizendo que as testemunhas precisaram então ter um estímulo para saírem da zona de conforto onde estavam, e o estímulo aqui dado foi exatamente a perseguição. Eles foram estimulados a cumprir a ordem de Jesus. Era necessário sair para dispersarem. A dispersão aqui é fruto da perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E parece que Lucas faz o capricho de dizer que foi dispersos para a região da Judéia e de Samaria, para dizer, olha, lembra de Atos 1:8. Lembra o que ele disse? Os apóstolos vão ficar aqui, a base vai ficar em Jerusalém, mas agora eu quero expandir o meu reino. Não vai ficar parado, não vai ficar concentrado. A dispersão, se a perseguição gera dispersão natural, a dispersão na vida do crente, os momentos onde você é espalhado por algum lugar, gera a expansão do evangelho. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Agora eu te pergunto, a perseguição foi ruim ou boa para o evangelho? A perseguição retraiu o evangelho ou expandiu o evangelho? A perseguição foi algo horrível, mandada pelo diabo para destruir a igreja? A perseguição foi algo que chegou no momento necessário para abrir os olhos, e aqueles que foram dispersos não ficavam com mimimi. Queria tanto estar em Jerusalém, eu cantava no coral, queria cantar no coral, aqui não tem coral. Em Jerusalém, olha, o louvor era muito legal, aqui não tem louvor, aqui só um chá com pão, aquele irmão toca o violão muito mal, vou ter que assistir esse culto. Ai, meu Deus. Eles entenderam que essa concentração, essa população muito concentrada estava atrapalhando o projeto do evangelho. Então, quando eles são espalhados, eles percebem que os cristãos verdadeiros são sementes, que quando foram espalhados, eles germinam, crescem e dão frutos. Então, quando Deus te manda para outro lugar, é porque Deus está te mandando para germinar e para dar frutos lá. Se o Senhor te trouxe para cá, para de mimimi, diz, obrigado, Senhor, é aqui que eu vou germinar, é aqui que eu vou crescer, e é aqui que eu vou dar frutos para o Senhor. Essa é a coisa gostosa da dispersão, é a coisa gostosa do vento de Deus, falando assim, sopra, e o povo saindo dos seus lugares. Nada de concentração, vamos espalhar.
circulando, circulando. Porque eu tenho uma missão e eu estou dando essa missão para vocês, continue fazendo a obra. Sabe por quê? A perseguição? Porque o evangelho precisa ser pregado. E por que o evangelho precisa ser pregado? Porque o evangelho gera vida. E aqui eu vejo uma série de respostas para mim. Por que o evangelho tem que ser pregado? E a primeira razão que eu encontro no texto é que, por que o evangelho tem que ser pregado? Porque ele é cativante. Versículo 5. E aí aparece a história de um cara que eu não vou falar dele hoje muito, mas eu vou falar semana que vem sobre Filipe. Contar um pouco mais da história. É cativante. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e via os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Alguns comentaristas dizem que essa cidade, uma cidade de Samaria, os samaritanos, já vou falar um pouco mais sobre eles eram os judeus que se misturaram com outros povos, então eles não eram bem quistos pelos judeus que eram mais puro sangue, né? E quando eles estavam nesse processo de desmembrar-se, veja, eles são aquelas 10 tribos que se tornam um reino, o reino do norte, Israel, e o reino do sul são as 2 tribos que ficam para se tornar a tribo, o Judá, né, dos judeus. A ideia é que esses 2 não se bicam mais. E a história acontece em cima disso. E eles vão, o Filipe está pregando o evangelho em Samaria, já abriu o leque, não é mais em Jerusalém só, eles vão pregar em Samaria, na cidade, numa das cidades da Samaria, e quando eles fazem isso, eles estão anunciando com grande alegria. Por quê? Porque o evangelho de Deus é cativante. O pessoal olhava e via, opa, isso está diferente da nossa estrutura religiosa. Nós temos um templo como Israel tem, como Jerusalém tem, o nosso é no Monte Gerizim, a gente tem o Pentateuco, como eles têm alguma coisa também, a gente tem uma estrutura religiosa, mas o que este rapaz está falando, o que Filipe está falando, nos deixa com uma alegria muito grande, a gente quer dar atenção ao que ele está falando. Segundo motivo, porque eu creio que o evangelho precisa ser pregado, porque ele liberta. Versículo 7 vai dizer: e os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, porque quando o evangelho verdadeiro e autêntico é pregado, não há nada que resista, toda a cadeia se quebra, toda a porta se abre, e aqueles que precisam da manifestação do poder de Deus se encontram no evangelho, porque o evangelho de Deus é poder. E restaura, revigora, liberta, cura, traz transformações. Por que o evangelho precisa ser pregado? Porque o evangelho traz alegria de viver. Versículo 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. E a grande alegria não era porque chegou gente nova, porque chegou gente que vai aumentar a economia daquele lugar, porque chegou gente que é testemunha, porque chegou gente que começou a falar do verdadeiro Jesus, do poder de Jesus, e levavam consigo a manifestação deste poder. E eles percebem que há algo diferente, então a libertação. E quando o homem é liberto, há alegria no seu coração. Você lembra quando você foi liberto? Você não cabia dentro de você. Uma alegria que tomava conta da gente. E aí vem um crente chato e diz assim, isso é alegria de novo convertido. Ah, para com isso.
Quero ter essa alegria até hoje. Eu quero essa alegria de ter sido salvo por Cristo Jesus, porque Cristo me libertou. Eu, quando vejo essa expressão dos endemoniados, dos imundos, com os espíritos imundos, com paralíticos e mancos, eu me vejo nessa situação. O Senhor me libertou de um lugar nojento que eu vivia, da maneira como eu vivia, do jeito que eu vivia. Ele me libertou, por quê? Porque o Evangelho liberta e traz alegria de viver. Por que o Evangelho tem que ser pregado? Porque o Evangelho é incomparável. Versículo 9 até o 12 vai aparecer a cena de um cara, um personagem chamado Simão. E quando essas pessoas comparam o Evangelho de Cristo com as magias, com a feitiçaria, com os poderes ocultos de Simão, eles entendem que com Filipe tem uma resposta melhor. Olha só o que diz o versículo 9 em diante. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O Evangelho de Deus é incomparável. Não há teoria, não há ideologia, não há filosofia, não há nada que se compare a um grande amor de Jesus por nós. O que eu vejo na palavra de Deus é que ele expressa que todas as religiões, com exceção ao cristianismo, elas têm como método a punição. Deuses irados, deuses castigadores. Só o Evangelho de Cristo, só o Evangelho do cristianismo é que diz de perdão e restauração e graça. É incomparável. Então eles olham para aquele homem e diziam assim: uau, isso é o grande poder de Deus, isso aqui é que é poder de Deus. Todo mundo estava dizendo: olha, tem que aparecer naquela reunião do Simão. O Simão é um cara demais, porque as coisas que ele faz é incrível, inimaginável, você precisa ir lá ver. E de repente ele vai enganando as pessoas, acreditando realmente que ele tinha algum poder a mais, que era o poder de Deus. Mas quando chega Filipe e começa a falar do Evangelho de Cristo, ele começa a mostrar os sinais de Deus, as pessoas são convencidas que não há comparação. Sabe aquela pessoa que está iludida lá no teu trabalho, com os papos mais espiritualistas, que gosta de umas pedras coloridas, que gosta de uma musicoterapias com algumas coisas, de uns fumacinhas? Sabe aquela pessoa que está iludida porque está recebendo algumas coisas poderosas, se sentindo alguns calafrios quando alguém faz algum tipo de oração? Sabe aquelas pessoas que vão dizendo assim: aquilo é incrível? É nessa hora que você tem que dizer: Senhor, que o Senhor abra os olhos dela para ver o seu poder. Quando ela foi impactada pela sua presença, toda essa máscara, toda essa enganação, todos esses olhos vendados vão cair por terra e ela vai perceber que o Evangelho do Senhor é incomparável. Tanto é incomparável que ele é também irresistível. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque o Evangelho é irresistível. O próprio Simão Pedro é gente boa. O próprio Simão se converte, ou se pseudo-converte. Olha lá o que diz o versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte.
observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Simão ficou impressionado. Ele disse, olha, eu não sei como é que faz isso, mas olha só o que esses homens fazem. Olha só o que Filipe faz. Ele creu e foi batizado. Ficou totalmente dominado por essa mensagem, ficou fascinado por essa mensagem. O evangelho é irresistível. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui para aproveitar esse texto para dizer para você que aqui eu vejo o primeiro homem que parece ser convertido, mas não é. Pastor, mas não é tão irresistível? Se fosse irresistível, ele não mudaria? O evangelho é irresistível. Mas quando o nosso coração está tão perdido, nós somos que nem aquela parábola, que a semente é jogada num lugar, ela é recebida e cresce, mas não tem profundidade, porque nós não damos profundidade a Deus. Então, o evangelho que é irresistível? Não, o evangelho é irresistível. O problema está em nós. O evangelho precisa ser pregado, porque o evangelho é para todos. Versículo 14 em diante vai mostrar uma cena muito interessante e às vezes até complexa no livro de Atos, mas eu queria ler para você. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Primeira palavra que eu preciso dizer para você é que quando nós analisamos o livro de Atos, ele não pode ser pego para a doutrina, porque ele é um livro histórico. Ele é pego para nós pegarmos princípios. Ele é utilizado para a gente entender princípios da palavra de Deus. Aqui não se encontra base para você dizer que o Espírito Santo é uma segunda bênção que deve ser buscada. Aqui mostra outra coisa. No livro de Atos você vai encontrar 4 tipos de descida do Espírito Santo, ou 4 tipos de Pentecostes. O que acontece em Atos 2, que era exatamente para os judeus que estavam ao redor do mundo conhecido e foram para Jerusalém. O segundo Pentecostes, que é o Pentecostes que acontece nessa cena de Atos 8, que é chamado Pentecostes dos Samaritanos. O outro Pentecostes é o Pentecostes dos gentios, que é o que acontece com Cornélio, e outro dos confins da terra, que é o que acontece em outra cena, do textos de Atos. O que nós percebemos, o que a gente aprende disso, e principalmente nessa cena de Atos 8, é que Deus estava mostrando para aquele povo judeu que ele não tinha exclusividade. Ele era para todos. Porque os samaritanos recebem o Espírito Santo muito parecido com o que aconteceu lá em Jerusalém. Isso mostra que o Evangelho de Deus não é uma exclusividade étnica. Não é para um povo apenas, e o povo judeu estava se apropriando disso, e os cristãos judeus estavam apropriando disso. Até você vai ver, nós vamos conversar sobre isso no livro de Atos, a polêmica que havia, porque de repente quando Pedro vai lá para pregar o evangelho para Cornélio, ele tem uma visão, e naquela visão ele vê um monte de animais que para o judeu isso era impuro. E a resposta de Deus para isso era: está vendo esses animais? Mata e come. E a ideia ali era exatamente dizer: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei.
você vai sim, vai chegar lá, vai pregar para Cornélio e vai acontecer as mesmas coisas que estão acontecendo lá em Jerusalém. Para vocês pararem de achar que eu sou exclusivo de vocês. Eu sou para todo aquele que crer em mim. Eu sou Deus de todo que me invocar. Eu sou Deus de toda a terra. E é por isso que eles voltam fascinados, loucos. Como é que a gente vai dar esse relatório? Pessoal de Jerusalém com a caneta só anotando. Vamos fazer o checklist. Como é que foi? Foi igual? Muito parecido. Não, eu estava, Pedro, eu estava nas duas cenas. Gente, eu vi as duas cenas. Como é que Deus se manifestou lá, do mesmo modo que aqui? Como é que a gente vai negar que Deus é um Deus missionário? Aleluia por isso, porque senão nós aqui somos todos gentios, gente. Nós somos gentios, ou seja, nós não somos gentios de gente boa, nós não somos gente boa. Nós somos gentios, ou seja, não judeus. O evangelho chegou até nós, por quê? Porque Deus falou assim, ei, não é para ficar em Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judeia, vai para os confins da terra. E chegou nos confins da terra, chamado Brasil. E depois, um pouquinho mais de confins da terra, quase no buraco, na Argentina. Chegou em todo lugar. Prova que Deus é um Deus missionário. Nossos irmãos argentinos conheceram Jesus. Alguns não aceitam de jeito nenhum, mas... Atos 2, 17, quando Pedro discursa sobre isso, ele vai dizer, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Por que pregar o evangelho? Porque é para todos. Olha o que diz em Apocalipse 7, 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas e clamando em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Essa multidão que estava diante de Deus, na visão de João, na ilha de Patmos, era a visão que estava mostrando que todas as nações estavam dizendo diante de Deus, a salvação pertence ao Senhor. E por isso o Senhor dá em todo lugar, em quem quiser, do jeito que o Senhor quiser. A salvação é para todos, por isso o evangelho precisa ser pregado para todos. Por que precisamos expandir o evangelho? Porque o evangelho é impagável. Porque ele é incomprável. Versículo 18 até o 24. Vai dizer que este mesmo Simão, que se maravilha com o evangelho, ele tem uma reação que mostra que ele não entendeu o evangelho. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você, seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada daquilo que vocês disseram. A resposta que Pedro estava dando a Simão era, ei, Deus não está à venda. Deus não se compra. Porque o evangelho não tem preço. Primeira coisa, porque nós não compramos nada com relação a Deus. Nós é que fomos comprados. A Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Por isso nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo.
Nós fomos comprados e adquiridos pelo alto preço do sangue de Jesus na cruz. Foi Ele que nos comprou, nós não compramos nada. Segunda verdade é que os ídolos é que são comprados. Deus é o Deus da graça. Os ídolos é que se vendem. E essa resposta está contida numa palavra que Pedro usa quando olha para ele e diz assim: o seu coração está cheio de amargura. Ed Renekiewicz trabalha nesse texto e ele traz uma explicação muito boa, usando dois textos, um do Novo e do Velho Testamento, para dizer que a expressão cheio de amargura para o judeu não é a mesma expressão que nós ocidentais temos. Quando alguém chega para você e diz assim, você está cheio de amargura, está dizendo, ih, rapaz, eu tenho que resolver um problema com meu irmão, estou com mágoa com alguém, né? Criei uma raiz de amargura com fulano, preciso acertar essa situação. Mas ele está dando uma resposta judaica, de um conceito judaico para aquele homem, dizendo, olha, raiz de amargura, no contexto judaico, mostra que é idolatria. Hebreus 12, 15. E o Ed René argumenta nisso, e eu acho muito interessante. Diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que é essa raiz de amargura? É a privação da graça de Deus. E o texto de Deuteronômio 29, 18 vai dizer, cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquela nação e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, quando eles estavam falando dessa raiz de amargura, quando estava falando em amargura, ele estava falando, o seu coração tem um veneno amargo, e o veneno amargo do seu coração é que você trocou a Deus por ídolos. E agora você quer relacionar-se com Deus como se relaciona com o ídolo. Você está tentando comprar o favor de Deus, você está confundindo Deus com o ídolo. Porque ídolo é que se compra. E Ed René faz alguns exemplos que eu gostaria de citá-los aqui. Ele vai dizer, ídolo se compra com fita e com cordão. Ídolo se compra com vela e novena. Ídolo se compra com canções e rituais. Ídolo se compra com charuto. Ídolo se compra com cachaça. E agora, entre nós, os evangélicos, ídolo se compra com dízimos e ofertas. E nós estamos vivendo um tempo de feitiçaria evangélica, onde nos púlpitos é dito que se você não der, você vai ser amaldiçoado. Agora, se você der, você vai enriquecer. Isso é trocar Deus e chamá-lo de ídolo. Agrada o seu ídolo e ele vai te dar bênçãos. Não agrada e ele vai ficar irado com você e vai fazer você bater o carro. Simão, o Deus que nós servimos é o Deus da graça, e ele é incomprável, ele é impagável, ele é Deus da graça, que você está debaixo dessa graça. Então não tente comprá-lo, porque ele não está à venda. O Evangelho é o poder de Deus. E o poder é sempre de Deus, para Ele dar a quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Deus não está preso ao seu dinheiro. Então, se você tem essa relação de barganha com Deus, eu queria que nessa noite você se convertesse ao Deus da graça, que não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. E quando você dá o seu coração, você sente paz e alegria também de ofertar com o seu dinheiro. Não tem maldição para você. Pastor, então não precisa dar o dízimo? Exatamente, não tem que dar o dízimo
para receber alguma coisa. Nós entregamos algo porque reconhecemos que Deus já nos deu. Dízimo é retribuição, oferta é demonstração de gratidão, não tem nada a ver com toma lá da cá, porque isso aí é paganismo, isso aí é simeonismo. É simeonismo porque nós estamos fazendo exatamente o que Simão fez. E a Igreja Católica chama isso, é um pecado que a Igreja Católica catalogou, dos vários que ela catalogou, né, que chama-se, minha folhinha aqui, isso, é Simeone, alguma coisa assim, tá? Que é exatamente essa ação de querer comprar simonia, que é a venda, é a venda de favores divinos, cargos eclesiásticos. Isso aqui está na Wikipedia, tá? Está aqui a descrição de simonia. Venda de favores divinos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas consagradas e objetos ungidos em troca de dinheiro. Você está vendo isso nas igrejas? Então, queridos, simonia, pecado, é o ato de pagar por sacramentos e, consequentemente, por cargos eclesiásticos ou posições na hierarquia da igreja. Simão, que tenta comprar Deus. Enquanto Ananias e Safira estavam querendo comprar o reconhecimento, Simão estava querendo comprar poder. Os ídolos é que são comprados. Deus não se vende. O Evangelho não se vende. O Evangelho é de graça, porque Cristo já pagou o preço lá na cruz. E por último, por que o Evangelho precisa ser pregado, queridos? Se não tivesse mais motivos, um último. Porque o Evangelho é gracioso. Versículo 25 vai dizer que, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Eu queria lembrar vocês de quem é João. João, não queria quebrar a sua imagem de João, mas o que você conhece sobre João? Qual que é a expressão que a gente sempre usa de João? O discípulo amado, o tchucu-tchucu de Jesus, né? Que reclinou a cabeça nele, que bem queridinho, só que ele não era bem assim. Lucas 9, 51 e 55 mostra quanto ele era queridinho. Diz assim: aproximando-se o tempo que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, para Jesus dormir ali, talvez. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Vai para Jerusalém? É judeu? Não fica aqui. Então, o povo samaritano rejeita Jesus estar ali naquele povo. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Queres que eles sejam eliminados nas oitavas de final? Foi mais forte do que eu, meus irmãos, desculpa. Mas Jesus, voltando-se os réus, respondeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espíritos são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O Evangelho é o Evangelho gracioso, que une inimigos irreconciliáveis e faz com que inimigos irreconciliáveis se tornem irmãos. João, aquele que disse: manda fogo, Senhor, é o que volta e começa a pregar o Evangelho para os samaritanos, porque o Evangelho é gracioso e essa graça me alcançou, então eu não tenho nada melhor que você, porque nós podemos ser irmãos. O Evangelho reconcilia irreconciliáveis.
palavra de Deus vai dizer em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O evangelho é gracioso porque a graça mostra que todos estamos debaixo do poder do pecado, mas em Cristo nós somos libertos, então não tem gente mais nem menos, não tem merecedores ou imerecedores, todos são dignos da graça de Cristo porque estão na condição de pecadores e escolheram não, foram escolhidos por Cristo. Eu e você fomos reconciliados por Cristo. Antes éramos inimigos de Deus. E agora nós somos amigos de Deus. Então, amigos de Deus não têm inimigos. Por que o evangelho tem que ser pregado? Tem que ser pregado porque ele é a resposta a toda e qualquer angústia que o ser humano venha a ter. Queria que você fechasse seus olhos, eu quero fazer uma pergunta muito simples. É este evangelho que você crê? É esse evangelho pregado por Filipe que você crê? E talvez a segunda pergunta, um pouco mais pesada que essa. É esse evangelho que você vive? Simão creu nesse evangelho, mas Simão não entendeu completamente esse evangelho. Simão estava vivendo uma relação com Deus de troca. Simão não entendeu que o evangelho é a graça, de graça, porque alguém já pagou na cruz. Simão não entendeu que o evangelho não é o da prosperidade física, financeira, como se fosse o maior propósito. Não, o evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou por minha causa. E por causa disso, eu posso esperar algo melhor. Porque Cristo morreu e ressuscitou, o escrito de dívida que havia sobre mim foi anulado na cruz. E agora eu posso ter vida, alegria, esperança, libertação, paz. Eu posso desfrutar da presença de Deus. É esse evangelho que você vive? Ou é um evangelho cultural? Daquilo que você ouve falar da Bíblia? O evangelho precisa ser pregado, mas sabe como ele vai ser pregado? Quando ele for vivido por mim e por você. O evangelho gracioso. Não o evangelho do domingo. O evangelho da segunda. O evangelho da terça. O evangelho do dia de plantão. O evangelho do dia daquele cliente que decidiu te infortunar. O evangelho do dia que o aluno se tornou um monstro. O evangelho do dia que o professor parece ser enviado pelo inimigo. E do outro, que ele foi enviado pelo inimigo. O evangelho do atendente do serviço público que parece que está totalmente infeliz com o que está fazendo. O evangelho do marido, da esposa, que parece não ser muito obediente e desobedece tudo às suas ordens. O evangelho do filho, que é rebelde com você. Todos esses precisam do evangelho. E a maneira como você responde a isso mostra se você é testemunha ou você é conivente com o que está acontecendo.
Essa noite eu quero orar com você. E a minha oração é que o Senhor te encha do Espírito Santo de Deus para ser testemunha. Chega de fazer as mesmas coisas e esperar que tenha resultados diferentes. Isso é sinal de insanidade, já dizia o provérbio. É preciso sair do lugar onde você está. E Deus fez isso muito bem com a igreja de Jerusalém. Não espere que tenha que vir algum saculejão da vida para sair do lugar. Faça isso voluntariamente. Diga: Senhor, essa semana mesmo, eu quero evidenciar do seu poder como Deus da graça. Você quer isso? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento, eu quero orar com você. Se você quer exatamente sair dessa situação, eu quero, Senhor, eu quero realmente, usa-me essa semana. Eu estou à sua disposição para ser testemunha para alguém, eu não sei quem é. Talvez seja meu parente próximo, talvez seja uma pessoa desconhecida, talvez seja usado exatamente como o Zaga contou, de chegar e contar a sua história para alguém, e de repente essa pessoa dizer: é isso que eu precisava ouvir. Para de olhar para a sua dor, para de olhar para as suas perseguições, e entenda que às vezes o vento de Deus nos leva a alguns lugares que a gente não quer, mas que a gente, cheio do Espírito Santo de Deus, vai poder ser semente que vai cair naquela terra, germinar, crescer e dar frutos para a glória do Senhor. Deus, essa noite, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Pelo nosso coração, Senhor, que muitas vezes está acomodado, enclausurado e fechado dentro das quatro paredes da igreja, e ficamos fazendo cultos muitas vezes, ouvindo palavras, cantando músicas, te adorando, mas não entendemos que o Senhor é missionário e o Senhor nos comissionou, nos deu uma comissão, uma participação na missão, que nós, como submissos, submetidos à sua vontade, vamos fazer, que é viver o Evangelho lá fora, para ser testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Senhor, ensina-nos que os confins da terra começam lá em casa. Os confins da terra começam no meu trabalho. Os confins da terra começam no meu prédio. Os confins da terra começam com o meu vizinho. Os confins da terra começam no ambiente onde eu estou trabalhando, onde eu estou dando aula, onde eu estou estudando. Lá é o começo dos confins da terra. Lá é campo missionário. Senhor, dá-nos essa alegria de pregar o seu Evangelho através da nossa vida, porque o teu Evangelho é libertador e é resposta a toda e qualquer pergunta da humanidade. Que o Senhor nos envie essa semana. Envie, Senhor, para fazer a sua obra. E que histórias marcantes aconteçam essa semana para a glória do seu nome. De pessoas que de alguma forma foram tocadas pelo Evangelho. Senhor, que nós não ficamos esperando o pastor, nem o missionário, nem as outras pessoas, que a gente não responda para Simão: que vocês orem por mim para ver se Deus perdoa. Não, Senhor, que nós mesmos oremos, que não fiquemos esperando ao sacerdote, que não ficamos esperando ao pastor, o padre, as pessoas, os mais crentes, os que oram mais fazer, mas que nós possamos fazer, porque o Senhor quer nos usar poderosamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, querido. Uma boa semana.